Olá, meu nome é Dayana. Sejam muito bem-vindos ao canal Doce Cristã, o cantinho onde a fé e a alegria se encontram. No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho para vocês a minha história. Eu estou começando com esse canal agora e eu quero compartilhar para vocês, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história. Eu tenho 27 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos e moro atualmente na Bahia. E eu quero compartilhar com vocês do porquê eu estar criando esse canal. Há um tempo já eu tenho vontade, né? Eu tenho esse desejo de compartilhar com vocês experiências próprias da minha vida, de estar ali motivando, incentivando outras pessoas, inspirando outras pessoas. E essa é a forma que eu consegui para estar fazendo isso. Confesso que eu levei um pouquinho de tempo para eu criar coragem para estar fazendo isso, mas cá estou eu e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa história inspiradora, essa história de fé, de superação, de milagre. E eu acredito, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, que você vai ser impactado com essa história. Eu vou resumir porque é uma história bastante longa, mas conforme a gente for gravando vídeos, a gente for tendo os encontros, você vai estar ali sempre acompanhando. Acredito que você vai se interessar, se motivar também pelo que está por vir. Então, assim, eu atualmente moro na Bahia, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, e lá, quando eu era bem pequena, meu pai ele era envolvido com tráfico de drogas, a minha mãe também era usuária de drogas. Eu e meus irmãos, a gente sempre teve uma infância assim muito difícil, com muita escassez, da gente precisar pedir dinheiro, da gente precisar tá vendendo doce na rua, e muitas das vezes a gente já dormiu na rua. E quando eu tinha de 5 para 6 anos de idade, a minha mãe decidiu sair do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Na época eu não lembro muito bem, mas ela conta depois que ela saiu de lá fugindo do meu pai. Então a gente começa essa trajetória do Rio de Janeiro para São Paulo. A gente não tinha condição financeira, então a forma que a gente conseguiu éramos nós, eu, minha mãe, meus irmãos, alguns conhecidos da minha mãe. E ali a gente não tinha dinheiro, a gente foi caminhando do Rio de Janeiro para São Paulo. Algumas paradas a gente conseguia pegar carona nos caminhões, e ali até um certo ponto que ele ia, quando ele já não podia mais, já mudava o trajeto, a gente caminhava de um ponto para outro, né, tipo, de um posto de gasolina até outro, até encontrar algum caminhoneiro que pudesse levar a gente até a próxima parada. E assim foi a nossa viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. Chegando em São Paulo, a gente não tinha lugar para ficar, então o lugar que a gente pôde ficar foi em alguns barracos no Glicério, no bairro do Glicério. Se você estiver vendo esse vídeo e for de São Paulo, você pode conhecer esse lugar no centro de São Paulo. E ali a nossa situação piorou. A gente ficou em barracos, a minha mãe cada vez mais envolvida com drogas, não tinha condição nenhuma de cuidar de mim e dos meus irmãos, e éramos muito pequenos. E ali a gente vivia solto na rua, pedia dinheiro, porque sempre foi muito difícil. E um certo momento da minha vida eu morei com uma tia de consideração minha. Essa tia de consideração minha também me colocava para, assim, não tinha condições, então a forma que a gente tinha de conseguir as coisas era pedindo dinheiro. Nessa época, já em São Paulo, a gente vendia lixa de unha. Eu lembro que com 8 para 9 anos ela comprava lá, né,
as lixas de unha e o palito colocava num plastiquinho e ali a gente vendia uma lixa de unha e um palito por R$1. E eu saí ali na Avenida Paulista para vender aquelas lixas e pedir dinheiro. E assim foi a minha infância. Assim foi a minha infância, né? E em um certo momento eu acabei indo para um abrigo. Na época eu tinha de 9 para 10 anos, mais ou menos. Foi em torno de 8 a 10 anos, tudo nessa época. Eu acabei indo para esse abrigo. Eu nunca tinha ido, eu não sabia como que era, só que quando eu fui, eu me senti muito bem cuidada, né? Lá eu tinha cama para dormir, eu tinha momento certo de tomar banho, eu tinha roupa, eu tinha comida no momento certo. E se eu começar a chorar aqui, vocês relevem. E eu gostei muito de estar lá. Uma observação é que eu nunca tinha ido à escola, eu já tinha 10 anos, eu não sabia ler, eu nunca tinha ido à escola. Então eu fui para aquele lugar, para aquele abrigo. Só que eu quis sair de lá depois porque era eu e meu irmão. Era sempre eu e meu irmão. Os outros irmãos, 2 morreram ainda no Rio de Janeiro. O mais velho morreu de bala perdida. Teve uma outra também que morreu. Eu não me lembro muito bem como foi, mas eu lembro que foi, não sei, falta de ar, alguma coisa do tipo. E a minha mãe, hoje em dia, ela também não tem uma mente muito boa, uma saúde mental muito boa por tudo que ela já viveu para poder explicar, né? Trazer essas lembranças da nossa infância. Então eu lembro que eu saí desse abrigo novamente e eu voltei a morar com essa tia de consideração, ou saí atrás do meu irmão porque eu tinha ido e ele não. E era sempre eu e ele junto, então eu sentia falta dele, queria estar com ele. Então eu saí de lá, voltei novamente para as ruas. E com 11 anos de idade, eu lembro que eu já não aguentava mais a viver daquela forma, de estar morando ali com aquela moça, né, minha tia de consideração. Ela tinha 2 filhos e assim, tudo que acontecia, que os filhos dela faziam, a culpada era eu. E eu não aguentava mais viver aquilo, né? Eu lembro que eu tinha o desejo de estudar, eu queria estudar, eu queria saber ler, eu queria ser cuidada, sabe? Eu tava cansada de viver assim. E no dia do meu aniversário de 11 anos, eu lembro, meu aniversário de 11 anos, eu liguei para aquele abrigo, até hoje eu tenho o telefone lá do abrigo. Eu liguei e eu falei com o coordenador de lá, o nome dele era Vicente, e eu falei assim: tio Vicente, é Dayana, o senhor ainda lembra de mim? E ele falou: claro que eu lembro. E eu lembro que as palavras que eu usei para falar com ele foram: tio, eu quero voltar para aí. Se eu voltar, o senhor me põe na escola. Eu não tinha documento. Eu não tinha documento nenhum, minha mãe tinha perdido todos os meus documentos. Então era como se eu fosse uma indigente, sabe? Sem nome, sem identidade. E mesmo muito pequena, eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida. Não era aquilo que eu queria mais. Eu queria, sabe, viver diferente. Eu queria pertencer a alguém, eu queria ter ali, sabe, um nome. E eu falando com ele: se eu voltar, o senhor me põe na escola. Eu quero estudar, tio. E ele falou no mesmo momento ali, ele falou assim: ô, Dayana, vem, pode voltar. Pode voltar que a gente vai dar um jeito, né, de te colocar na escola. Vem, a gente tá te esperando. E ali eu peguei o ônibus e fui, não tinha dinheiro, eu passei por baixo da catraca, era muito comum naquela época. E eu voltei para aquele abrigo e fiquei lá uns 3 meses mais ou menos. E aí eles encontraram meu irmão estava em outro abrigo. E aí eles me perguntaram se eu queria ir para lá, se eu queria ficar com meu irmão, e eu falei que sim. E ali eu fui para esse outro abrigo, que foi onde eu cresci.
Eu fiquei dos meus 11 anos aos 17 morando no abrigo, e nesse meio tempo aí, né, da minha adolescência, eu pude aprender muita coisa. Lá eu fui muito bem cuidada, né, eu assim, tinha de tudo, eu estudava, eu fazia curso. No momento dos meus 16 para 17 anos, aquela época do jovem aprendiz, né, eu entrei na primeira série com 11 anos na primeira série. O meu filho entrou na primeira série com 6 anos, e com 5 ele já sabia ler, e eu fui aprender a ler com 11 anos de idade. Mas eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, e ali eu consegui fazer uma prova. Da primeira eu fiz uma prova de reclassificação para a segunda, e aí eu estudei a segunda, passei para a terceira, e da terceira já fiz uma prova de reclassificação para a quarta, e assim foi. E graças a Deus, eu sou uma pessoa muito inteligente hoje. Todo mundo que me conhece fala isso, mas eu reconheço que essa inteligência não vem de mim. Eu conheço que essa inteligência vem de Deus. É Deus quem me abençoou, quem me deu essa inteligência. E eu consegui uma bolsa de estudo num colégio, num dos melhores colégios de São Paulo, que é o Colégio São Luís, Jesuítas. Só que nesse tempo eu acabei me envolvendo com drogas através de um chefe de um trabalho onde eu fazia estágio. Ele acabou me apresentando a maconha, e ali eu comecei a me envolver com drogas, e eu comecei a perder o foco na vida, sabe? Eu estudava num dos melhores colégios de São Paulo como bolsista, e ali eu comecei a me desleixar, comecei a não ter mais vontade, sabe, de estudar, e eu acabei parando os meus estudos no segundo ano. E nesse meio tempo eu acabei conhecendo meu esposo. Tava numa vida muito difícil. Eu saí do abrigo, fui morar na casa com 17 anos e 17, quase 18 anos eu saí do abrigo, que é o tempo. Eu fui morar na casa de uma conhecida minha, e lá eu fiquei um mês, não deu certo. A gente teve um desentendimento, ela me colocou para fora, e eu sem ter lugar para ir. E eu lembro que eu peguei minhas coisas da casa dela e fui embora, né? Fui embora ali, voltei para o centro da cidade. E eu lembro que eu entrei no ônibus assim, com o coração apertado, segurando o choro para não poder chorar com as coisas sozinha, e pensando assim: Deus, eu vou voltar novamente para as ruas? Eu não quero voltar novamente, eu já saí de lá. Eu sei que não é bom, eu não quero voltar mais para lá. E lembra, é importante ressaltar isso, eu não era cristã ainda, eu não tinha assim um entendimento de quem de fato era, sabe, do que era o evangelho. Eu não tinha o menor entendimento disso. E aí, ali no ônibus, eu lembro que eu falei assim: Senhor, eu tô em tuas mãos. Eu falei: Deus, eu tô em tuas mãos, eu não sei o que será de mim. E ali eu cheguei no centro de São Paulo, eu fui direto para casa de um amigo meu, que ali eram 2 irmãos, né? Então eram meus amigos, ele e a irmã. Eu fui direto para casa deles, e eles falaram com a mãe dele da minha situação. E no mesmo momento ela me recebeu lá. Ela nunca cobrou nada de mim. Ela sempre assim me deixou lá. Eu fiquei lá durante 3 meses. Ela nunca, né? Ela sempre me deu comida ali, deixou eu morar ali, nunca cobrou nada de mim. E eu sou muito grata hoje pela vida deles. E nesse meio tempo eu comecei a namorar com meu esposo. Ele também tem uma história muito difícil, né? Usava cocaína, já quase morreu devendo drogas. Então Deus, ele uniu, ele une aí 2 pessoas, né, que estavam aí praticamente perdidas no mundo.
E ele começa então a transformar, ele começa então a mudar. Com 5 meses de namoro, eu engravidei do nosso primeiro filho, que hoje tem 8 anos. E ali eu parei de usar droga. Através dele, do nosso filho também, meu esposo parou de usar droga. E quando eu estava com 7 meses de gestação, eu aceitei Jesus. E aí foi foi o ponto assim que realmente transformou minha vida, quando eu conheci Jesus. Aí a minha história começou a mudar, começou a transformar, só que não melhorou de vez. Eu ainda brigava muito com meu esposo, né? A gente se desentendia muito, porque a transformação não é logo assim que acontece, né? Aceitei Jesus, já tô transformado. Não é assim, requer tempo. E aí aconteceu quando nosso filho tinha, hoje o mais velho, ele tinha 5 meses. Aconteceu teve um ocorrido lá em São Paulo de um assassinato, onde a gente morava e trabalhava aqui. A gente morava, né, e trabalhava no mesmo lugar. Aconteceu um ocorrido, eu posso trazer isso mais para frente para vocês, melhor, mais detalhados, e a gente precisou sair de São Paulo. O pouquinho de coisa que a gente tinha conquistado, a gente precisou deixar tudo, só vim com a roupa e vim embora para Bahia. Eu nunca tinha saído de São Paulo, né? Foi do Rio de Janeiro e São Paulo, sou mais paulista do que carioca, e para mim foi muito difícil acostumar aqui na Bahia. Mas eu não vou, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas assista, continue acompanhando esse canal. Eu quis fazer esse vídeo logo de início para vocês saberem um pouquinho quem eu sou, né? O porquê de eu estar iniciando esse canal. E eu acredito que você vai ser muito edificado com esse testemunho, com esse vídeo. E se você de fato, né, foi edificado com alguma coisa que você ouviu nesse vídeo, peço a você que deixe o teu comentário falando, contando também alguma coisa assim, a tua história, um pedaço do teu testemunho. Interaja juntamente comigo, porque esse é o intuito desse canal. Deixe tua curtida para eu entender que de fato tá sendo bom para outras pessoas, tá bom? Então é isso, um beijão para todos vocês, e eu peço que continue acompanhando para os próximos vídeos. Amém? Tchau!